Crônicas, capítulo de número 9, habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. Como nós sabemos, Crônicas foi o livro escrito para aqueles que retornaram do cativeiro. Capítulo 9, verso 1 diz assim: E todo Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. Veja, foi traçada as genealogias, começando desde Adão, chegando até aquela época. Agora o capítulo 9 é um resumo dos feitos de Judá que foi levado ao cativeiro, para que quando chegar no 10, a história ela entre mais nos detalhes a partir do rei Saul. Verso 2: E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões, nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. A verdade é, quando falo os netineus, você deve lembrar, eram aqueles grupos misturados ali justamente na questão do templo, na questão da adoração, junto aos levitas. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Sidônios, Assaías, o primogênito de seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Racenuá, e Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos segundo as suas gerações, 956. Todos esses foram cabeça dos pais nas casas de seus pais. Quando fala cabeça, é o principal, é o líder. E dos sacerdotes, Gedaías e Jeoiaribe e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, quer dizer, o templo. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazu, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, cabeça nas casas de seus pais, 1760, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus, quer dizer, você sabe que é questão do templo. E dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Azricão, filho de Hassabias, dos filhos de Merari, e Bacbacar, e Heres, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Asaf é famoso dentro dessa linha genealógica. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum da mesma forma que Asaf. E Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias de Netofatitas, dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Jacube, Talmon e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos, da casa de seu pai, os coraitas, tinha cargo da obra do ministério e eram guarda dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. Toda essa distribuição de entrada, saída, quem faz isso e aquilo, foi justamente deixada pelo Davi antes de sua morte para Salomão. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, como o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Voltando no versículo 20, você deve lembrar que Finéias era filho de Eleazar e neto de Arão, né? Para não esquecer, não perder a linha. 22. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais. Umbral é a entrada, ou das entradas. Foram 212, e foram estes segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Aquela questão administrativa lá de trás.
Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Isso quer dizer, começou na época do tabernáculo com Davi e entrou no sistema na época de Salomão. E justamente a época que Davi reinava, Samuel era justamente o antecessor de Davi. Embora tenha tido Saul, mas Saul não conta, porque Saul, na verdade, foi uma exigência do povo, simplesmente para aguardar a transição e chegada de Davi. 24. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e, no 7º dia de tempo em tempo, entravam a servir com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros mores. Quer dizer, porteiros mores, quer dizer, os porteiros maiores, os chefes, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. Isso quer dizer, as câmaras, as recâmaras, as dependências, onde se guardava todo tipo de material referente ao templo. Por isso que os cantores mores, quer dizer, os porteiros mores, perdão, eram aqueles que administravam as portas. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada. Eles tinham cargo de abrir, e isso a cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Quer dizer, eles faziam um controle do material que era utilizado nos sacrifícios, aquela questão toda ligada aos sacrifícios levíticos. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha, e do vinho, e do azeite, e do incenso, e da especiaria, uma espécie de almoxarifado, onde ficavam aqueles materiais que eram utilizados. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha a cargo da obra que se fazia em assadeiras. Quando fala assadeira não é essa moderna que a gente conhece, não. A assadeira eram as panelas que eram utilizadas para tostar, para fazer uma série de elementos que eram usados nos sacrifícios, né? Nos sacrifícios levíticos. E alguns dos filhos dos coatitas de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, que era aquele pão trocado semanalmente, aqui, ó, para os prepararem todos os sábados, porque sempre no sábado eles trocavam o pão da proposição, que era o pão colocado diante do Senhor. Destes foram também os cantores, cabeça dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra, quer dizer, eles revezavam. Estes foram cabeça dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abidom, depois Uri, Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia, e Simeia, e também estes de Ironte, de fronte de seus irmãos. Quer dizer, você sempre tem uma relação aqui de nome meio complicado, porque de vez em quando agarra aqui o sistema, né? Então, lendo de novo, o 38. E Miclote gerou a Simeia, e também este de fronte de seus irmãos, quer dizer, paralelo a seus irmãos, que são casas genealógicas. Habitaram em Jerusalém com seus irmãos. Agora você percebe que nem todos habitaram em Jerusalém, só habitaram em Jerusalém aqueles que se faziam necessário. Outros foram distribuídos pelas várias cidades de Judá. 39. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Minadab, e a Esbaal. Aqui você tem uma repetição daquilo que foi falado no capítulo anterior. Lá no versículo 33 do 8, teve essa mesma narrativa aqui. Isso é pela ênfase que você tinha, justamente porque a tribo de Levi, por ser a sacerdotal, ela estava diretamente ligada a Jerusalém, e Jerusalém a priori pertencia à tribo de Benjamim, passando para Judá posteriormente. 40. E os filhos de Jontas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Nós já falamos no capítulo anterior. E Acai gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Lemete, e a Asmavete, e a Zine, e Zine gerou a Mosa, e Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes:
Azricão, e Bocru, e Ismael, e Seraías, e Obadias, e Hanã. Estes foram os filhos de Azel. Chamar só uma atenção para esse finalzinho aqui. Tá vendo esse versículo 39 até o 44? Fala da genealogia de Saul, né? De Quis e Saul. Você percebe que a quantidade de nomes problemáticos aqui é grande. Como Isbaal, como Meribaal, que é o Isbosete, o Mefibosete. Aí você tem também Pitom. Você tem Meleque, você sabe que isso aqui é nome de deuses pagãos. Aí você pega na sequência, também tem, quando fala cá já era tal, aí fala que as Mevetezinhas, tem mais cara problemático aqui. Quando chega no 43, tá vendo? Por exemplo, Refaías. Refaías é uma alusão aos Refaíns. Então, quer dizer, são nomes completamente complicados. Você pega aqui também no versículo 43, Azel. Azel também é complicado, que é uma variante de Azazel, que era o nome do bode demônio. Então, esses nomes aqui sempre ligados a casa de Saul, uma casa meio problemática. Aí no 44 fala, e teve Azel 6 filhos, e para quem é um bom entendedor, o 6 era o número da falha, o número da falibilidade humana. Então quer dizer, esse finalzinho aqui detona praticamente a casa de Saul. Você vai falar, mas por que então estava falando da casa de Levi, no caso, né, dos habitantes de Jerusalém, e centralizou em Levi, e no finalzinho fala da casa de Saul? Aí você vai perceber por quê. Como está falando dos que voltaram a habitar em Jerusalém depois, está detonando a casa do Saul aqui no finalzinho, porque no capítulo 10 vai vir um relatório dele, que aqui no livro de Crônicas é totalmente contrário às suas práticas. E você tem que marcar isso, nada na Bíblia por acaso. O fechamento do 9 é porque no 10 ele ia entrar forte e pesado na casa de Saul. Mas este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 9.